Fala galera, meu nome é Antônio Paulo, membro do PET de Engenharia Elétrica. E agora, pelo projeto do apoio pedagógico, a gente vai estar dando continuidade à nossa playlist de campos elétricos, fazendo alguns exercícios sobre lei de Gauss, que foi o assunto da aula passada. Se você caiu de paraquedas aqui, dá uma passada nos vídeos anteriores para dar uma assistida. Bem, antes de começar o vídeo propriamente, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar algum comentário com alguma dúvida ou sugestão para as próximas playlists. Bem, então vamos lá, vamos diretamente para a nossa primeira questão, que fala o seguinte: uma distribuição de cargas no espaço livre tem uma distribuição volumétrica de cargas igual a 2R, ou seja, vai estar variando nesse R, nanocoulomb por metro cúbico, para um R que está variando entre 0 e 10 metros. E vai ser 0 em todo o resto de pontos desse espaço que a gente vai estar analisando aqui. E a questão pede algo bem simples para a gente, ó. Determine o campo elétrico em dois pontos. No ponto R igual a 2 e no ponto R igual a 12 metros. Bem, então sem mais delongas, vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? O que a lei de Gauss vai falar para a gente? Olha, que o quê? A lei de Gauss vai falar para a gente o seguinte, que toda carga envolvida numa gaussiana, que você pode botar Q envolvido, o que a lei de Gauss fala? Fala que a carga envolvida por uma gaussiana é igual a nosso campo vetorial D, que a gente viu nas aulas anteriores, que é o campo elétrico vezes ε0, essa integral de superfície numa área ds. E essa integral também é igual ao fluxo elétrico. Na nossa questão, a gente vai ter o quê? A gente vai ter dois casos. Um caso que o R vai ser igual a 2 metros e outro caso que o R é igual a 12 metros. Que são os nossos dois casos que a questão pede para a gente. Então, o que isso aqui vai mudar para a nossa equação e para aquilo que a gente está analisando nessa questão aqui? Vamos lá. A gente tem uma distribuição volumétrica de cargas igual a 2R nanocoulomb por metro cúbico. E essa distribuição varia de 0 até 10 metros. A gente consegue enxergar o que aqui? Que antes do 0 metro a gente não tem nenhuma carga e depois de 10 metros a gente também não vai ter mais nenhuma carga a ser adicionada. Então o que a gente vai conseguir analisar nessa questão aqui? Então vamos lá. A gente consegue dividir esses dois casos de que maneira? Olha, a gente vai ter um primeiro caso justamente para aquilo que a questão dá pra gente. Em um R que é maior que 0 e menor que 10. E a gente vai ter um segundo caso para qualquer R que seja maior do que 10. Porque não importa se o R é 11, se o R é 12, se o R é 13, a equação vai ser a mesma, porque a quantidade de carga que está dentro da nossa gaussiana vai ser a mesma. Então vamos lá, a gente vai ter essa área que vai ser praticamente a área de uma esfera. Na grande maioria das questões a gente vai ter exatamente a área dessa esfera aqui acontecendo, tá bom? Então vamos dar uma olhada, como é que fica essa nossa integral? O nosso fluxo elétrico vai ser igual a D, que multiplica 4πr ao quadrado. Tá bom. A gente já tem a primeira parte daquilo que a gente vai ficar igualando em ambos os casos. Aquilo que a gente vai estar mudando de fato é a carga que está dentro da nossa gaussiana. Então vamos para o nosso primeiro caso. O nosso primeiro caso é quando o nosso R igual a 2 metros. Tá bom. A nossa integral, que a gente vai estar dando uma olhada aqui, vai ser uma integral em coordenadas esféricas. Isso aqui vai precisar um pouquinho daquele assunto de cálculo 2, que vai ser como? É baseado nisso aqui. São em três integrais de r ao quadrado, seno de θ
dθ, dr, d φ. Mas o nosso r tem um valor específico que vai alterando de acordo entre 0 e 10, como eu falei no slide anterior. Então, essa integral aqui começa a ter uma outra cara para a gente, que vai ser como? Sendo que, vamos lá, o nosso θ vai estar variando de 0 até 2π. O nosso r vai estar variando de 0 até um valor r, que por enquanto a gente não sabe exatamente quanto é. E o nosso φ vai estar variando de 0 até π. Tá bom? Bom, a gente vai colocar as respectivas variáveis em suas respectivas integrais, coisa que não deve ser tão difícil assim para a gente aqui nesse momento. Então vamos lá. Esse 0, 2π é o que está variando com relação a φ. Então fica uma integral de 0 a 2π dφ uma integral de 0 a r de 2r ao cubo dr vezes uma integral de 0 a π de seno de θ d θ. Tudo certo. Tá bom. E agora a gente consegue resolver cada uma dessas integrais de maneira separada. Então vamos dar uma olhada. Vamos para a nossa primeira integral. E a gente vai ter o seguinte, uma integral bem simples. Uma integral que vai de 0 até 2π dφ, que é um ângulo. Essa integral aqui vai dar simplesmente 2π. Vamos para a nossa segunda integral. Vai ser uma integral de 0 até r de 2r ao cubo dr. Essa integral aqui fica um pouquinho mais complicada, mas nada demais. A gente vai ter que relembrar quanto é que a integral de r ao cubo, que vai ser r à quarta sobre 4, sendo que tem esse multiplicado por 2. Ou seja, essa integral aqui vai ser r à quarta sobre 2. Em último lugar, a nossa terceira integral, que vai de 0 até π de seno de θ dθ. A gente sabe que a integral de seno de θ é menos o cosseno de θ, mas que está variando de 0 até π. Para calcular isso aqui, é bem simples. É só a gente simplesmente pegar os limites de integração e colocar na nossa nova função, que é menos cosseno de θ, que vai dar o seguinte. O cosseno vai dar menos o cosseno de π menos o cosseno de 0. Isso aqui vai dar menos 2, menos com esse menos aqui, menos com esse menos aqui, nós vamos ter mais 2. Certo. Então vamos pegar todas as nossas informações e vamos colocar naquela nossa equação completa das três integrais, a nossa integral tripla. Vai dar o seguinte, o resultado da nossa primeira equação foi 2π, a gente vai pegar 2π, vezes o resultado da nossa segunda equação, que foi r à quarta sobre 2, vezes o resultado da nossa terceira integral, que é mais 2, simplesmente repete. A gente vai conseguir cortar, restando 2πr à quarta. Beleza, a gente conseguiu encontrar isso aqui.
O que a gente faz agora? A gente simplesmente vai igualar com aquela nossa integral de superfície que a gente fez lá no comecinho da questão. Que a gente fez e viu que nosso fluxo elétrico dava D, que multiplicava 4πr ao quadrado. E a gente vai igualar isso aqui com o nosso 2πr à quarta. E o que a gente quer descobrir é justamente o nosso D, o nosso campo elétrico. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar π com π. Tem um r quadrado aqui, tem um r quarta aqui. E vai passar esse 4 dividindo. A gente vai encontrar que o nosso D é igual a r ao quadrado sobre 2. E esse D, lembrando, é para qualquer R entre 0 e 10. Sendo para qualquer R entre 0 e 10, o nosso R é 2. Eu aplico 2 aqui, eu vou ter 4 sobre 2, dando nosso campo elétrico 2. Tá bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse nosso resultado que a gente encontrou aqui, de 2πr à quarta, e vai igualar com aquela nossa integral de superfície que a gente fez lá no comecinho da questão. Ou seja, D, que multiplica 4πr ao quadrado, vai ser igual a 2πr à quarta. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai encontrar um campo elétrico igual a r ao quadrado sobre 2 vezes epsilon zero. Porém, substituindo o nosso raio, que são 2 metros, a gente vai encontrar que o nosso campo elétrico é 2 sobre epsilon zero. Tá bom, agora no nosso caso de 12 metros, a gente tem que toda a carga que poderia ser envolvida já foi envolvida. Então, como vai ficar a nossa questão? A gente vai ter que o nosso fluxo vai continuar sendo quatro πr ao quadrado vezes o nosso campo vetorial D. Isso vai continuar acontecendo. A única diferença é que o R vai ser um valor diferente. A única coisa que vai acontecer agora é o quê? É que toda a carga que deveria ser envolvida já foi envolvida. Então, a gente não vai estar olhando a carga envolvida até os 12 metros. Por quê? A partir dos 10 metros, não tem mais carga envolvida. Então, a gente vai estar calculando a carga envolvida até 10 metros. A nossa carga envolvida vai ser quanto? A gente já viu que é 2πr quarta. A gente já desenvolveu isso no caso anterior. Sendo que esse R agora é o R máximo, que é o nosso 10 metros. Substituindo isso aqui, a gente vai ter que a nossa carga envolvida é 2π vezes 10 à quarta. O que a gente faz agora para terminar a nossa questão? A gente simplesmente substitui os valores. Que 2π vezes 10 à quarta vai ser igual a 4π vezes r ao quadrado vezes d. Sendo que, nesse caso, o r continua sendo simplesmente r. Porque a gente pode simplesmente botar uma gaussiana até onde a gente quiser. Nesse caso, a gente vai ter o nosso r sendo igual a 12. Então, vamos terminar nossa questão? O que a gente vai fazer? A gente vai cancelar o que a gente consegue cancelar. Aqui vai sobrar 2. Sobra aqui nosso D
é 10 a quarta sobre 2R ao quadrado. Terminando essa conta, a gente conta que o nosso campo elétrico é igual. A gente vai ter nosso campo elétrico sendo igual a aproximadamente 69,44 dividido por ε0. Bem, essa foi a nossa primeira questão, utilizando coordenadas esféricas. Agora a gente vai estar dando uma olhada numa questão bem parecida. Tá bom, vamos dar uma olhada na nossa questão aqui agora. A gente tem que a nossa densidade volumétrica de cargas é 12P, vai estar variando, ou seja, a gente vai ter o quê? O nosso primeiro caso aí é que a nossa densidade volumétrica de cargas vai ser 12P, ou seja, a nossa densidade vai estar variando de acordo com esse P, sendo que esse P só vai de 1 até 2, mas essa mesma densidade volumétrica vai ser 0 para qualquer outro P nesse intervalo aí, tá bom? O que a questão pede pra gente? Olha, eu quero que você determine D em absolutamente qualquer ponto. Tá bom. A gente consegue dividir essa questão aqui, logo de começo, naqueles nossos casos que a gente tinha feito na primeira questão. Antes de um P, não sei exatamente qual é a medida que a questão impõe, eu não tenho nenhuma carga. 0 igual a Q. Então, eu também não vou ter nenhum campo elétrico. Esse aqui é o nosso primeiro caso. Qual é o nosso segundo caso? É justamente o caso em que o P está entre 1 e 2. E o nosso terceiro caso é o caso que toda a carga que já deveria estar dentro da gaussiana já foi envolvida. Que é o caso que eu tenho um P maior do que 2. Então, como a gente já resolveu praticamente o primeiro caso, a gente vai estar se atentando para o caso 2 e para o caso 3. Tá bom. Eu mencionei na questão passada que o fluxo é igual ao integral de superfície de D, nosso campo vetorial, vezes ds. Nesse caso aqui, como eu mencionei, são coordenadas cilíndricas. Então não é mais a área de uma esfera. Agora é a área lateral de um cilindro. E quanto é que era a lateral de um cilindro? 2 π ρ vezes uma altura L vezes o nosso dzão, que a gente mencionou sendo o nosso campo vetorial. Tá bom, a gente já resolveu a nossa integral de superfície. Agora a gente vai estar dando uma olhada justamente nas nossas integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Tá bom, a gente tem a densidade volumétrica que vale 12P, e esse P varia de 1 até 2. Então, eu mencionei que isso aqui vai ser uma coordenada cilíndrica. A nossa conta numa coordenada cilíndrica fica de que maneira? É P isso aqui vai ser como? Vai ser a nossa função, que eu vou chamar de f em primeiro momento, vezes P. E quais são os nossos termos diferenciais? dφ, dp, dz. A nossa f é justamente o quanto que a nossa densidade volumétrica varia de acordo com P.
Então, continuando isso aqui, a gente vai ter 12p ao quadrado, porque eu vou substituir esse 12p no lugar do f, dφ, dp, dz. E agora a gente vai estar dando uma olhada nos nossos limites de integração. Vamos supor que aqui é o nosso limite do ângulo, do nosso dφ. Ele vai estar variando de 0 até 2π. Vamos colocar que isso aqui é o nosso limite de z. Ele vai estar variando de 0 até o nosso valor L, que a gente colocou na altura do nosso cilindro no slide passado. E aqui o nosso valor P, e aqui o nosso valor P, que varia de 1 até P, porque ele pode estar um valor entre 1 e 2. Então, não sei se ele é 1,5, 1,7, 1,8, de 1 até P. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior e dividir cada terminho na sua respectiva integral. A gente vai ter integral de 0 até 2π dφ, uma integral de 0 até L dz, e uma integral de 1 até P de 12π ao quadrado dp. Resolvendo isso aqui, a gente encontra que a nossa carga envolvida vai ser igual a justamente essa integral tripla, né? Que dá 8π vezes L de P ao cubo menos 1. Certo? A gente encontrando o nosso Q, agora a gente consegue resolver o nosso primeiro caso. Vamos lá. A gente tem que 8π vezes L P ao cubo menos 1 vai ser igual àquela nossa integral de superfície que a gente fez no slide passado. Que é 2πp vezes L. A gente vai encontrar que o nosso D é igual a 8, P ao cubo menos 1, sobre 2P. Mas, isso é para os valores entre 1 e 2. Encontrei. Nosso campo vetorial D. Então, o nosso campo elétrico vai ser justamente isso. Sendo que em vez de ser sobre 2P, é sobre 2P que multiplica epsilon zero. E vamos passar agora justamente para o nosso último caso, que é para quando toda a carga que já deveria estar envolvida, já foi envolvida, que é o caso em que o nosso P é maior do que 2. A única diferença prática que vai ter é justamente nessa nossa integralzinha aqui, que em vez de ser de 1 a P, agora eu sei que o valor dela vai de 1 até 2, porque a nossa densidade volumétrica de cargas está indo de 1 até 2. Então vamos lá, a única diferença na conta vai ser isso. Então, agora em vez de ter uma carga igual àquilo, a gente vai ter uma carga igual a 8π L P ao cubo, sendo que esse P ao cubo está variando de 1 até 2. Isso aqui dá pra gente 56π vezes L. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso valor da nossa integral de superfície, que é o nosso fluxo, e vai igualar com a nossa carga envolvida, que vai dar
que vai dar 56π, que multiplica a L. Mas você pode perguntar, poxa, por que esse P continua? Porque esse aqui é o P da nossa gaussiana. E a gente não sabe exatamente onde a questão vai querer estar calculando isso. Então esse P pode valer tanto 3, quanto 4, quanto 5, quanto 1 milhão. Então a gente não sabe exatamente. Então ele continua valendo para a gente P. O que a gente vai conseguir aqui? A gente consegue cortar esse π e esse L com esse π e esse L. E 56 é divisível por 2. Então nosso P fica sendo igual a 28. Ai, meu Deus. Eu esqueci de botar um P aqui. Então o que a gente faz com isso aqui? Agora a gente iguala com a nossa integral de superfície. Com aquela nossa equação do fluxo. Que fica D, que multiplica 2πp vezes L, igual a 56 πL. Nossa, mas por que esse P aqui continuou sendo P e não virou 2? Porque esse P é o P da minha gaussiana. Eu não sei exatamente se ele vale 3, 4, 5. Então ele continua valendo P. Isso vai depender do ponto que eu estou querendo calcular. Então, o meu D fica valendo 28 sobre P. Isso dá pra gente um campo elétrico igual a 28 sobre P, que multiplica epsilon zero. Bem, tá bom, gente. Essas foram nossas duas questões sobre lei de Gauss. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, reassiste a aula de lei de Gauss, tenta acompanhar essa aula de uma maneira um pouquinho mais devagar. Se a dúvida continuou, pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, que alguém vai tentar tirar a sua dúvida. Tá bom? Um abraço e até mais. Túlio! Túlio! Demorou. Interromper a gravação? Eu já fiz até a despedida aqui, só interromper. Tu fez a despedida no olhando pro full screen? Sim. Não foi no facecam? Não. Sure? É Eu acabei de fazer. Você quer um também? Não. Esse aqui é um tabletzinho mesmo. Ei, ficou massa, viu? Teu videozinho dando aula. Cara, que Traz bom. isso. Fico feliz. É poste mesmo, você movimentação.